Olá, bem-vindo a mais uma aula de sistemas digitais. Hoje vamos fazer um exemplo para ver como é que a gente pode usar toda essa teoria para começar a resolver algum problema um pouco mais prático. Em uma mesa, temos três caixas nomeadas A, B e C. Dentro de cada caixa existe uma ficha. Uma das fichas é vermelha, a outra é azul e a última é branca. Não sabemos qual ficha está em cada caixa, mas sabemos que apenas uma das declarações a seguir é verdadeira. A caixa A contém a ficha vermelha, a caixa B não contém a ficha vermelha, a caixa C não contém a ficha azul. Qual é a cor da ficha em cada caixa? Uma vez definido o problema, a gente precisa codificar ele em termos de variáveis booleanas ou variáveis lógicas. Então a gente precisa inventar alguns símbolos para representar a situação que a gente está tratando. Aqui eu vou usar dois conjuntos de símbolos. Um conjunto que eu vou chamar de X, com os nomes das caixas, e um outro conjunto Y, que vai ter as cores das fichas dentro de cada caixa. A primeira afirmação diz que a caixa A contém a ficha vermelha. Eu vou codificar ela dessa forma. A letra A, para indicar que na caixa A tem alguma coisa, e a letra V, dizendo que a ficha vermelha está na caixa A. A segunda afirmação diz que a caixa B não contém a ficha vermelha. A gente vai representar ela assim. A gente vai dizer que ela está lá, a caixa B contém a ficha vermelha, e a gente vai usar a barra para negar essa afirmação. Da mesma forma, a última afirmativa vai dizer que a caixa C não contém a ficha azul, e a gente vai codificar dessa maneira. A gente também sabe que somente uma dessas declarações é verdadeira, mas a gente não sabe qual. Então a gente pode começar a equacionar o nosso problema. Se a primeira equação for verdadeira, necessariamente as outras vão ter que ser falsas. Dessa forma, a gente vai poder escrever então que AV e BV barrado barrado e CA barrado barrado tem que ser verdadeiro. Por quê? A gente partiu da ideia de que essa afirmação aqui é verdadeira. Isso quer dizer que as outras têm que ser falsas, como a gente marcou ali em vermelho. Se eu tenho uma afirmação falsa e eu faço o complemento dela, ela vira verdadeira. Então, esse termo BV barrado duas vezes tem que ser verdade. Esse termo CA barrado duas vezes também tem que ser verdade pelo mesmo motivo. E a gente viu nas aulas passadas que 1 e 1 e 1 tem que dar 1. A gente pode fazer a mesma ideia para as outras duas afirmações. E, por fim, somar todas as três equações. Se a gente está somando três afirmações que a gente sabe que tem que ser verdadeiras, a soma delas tem que ser verdade por causa dos axiomas. Se você não conseguiu acompanhar, pausa e assiste de novo essa parte. Essa daqui é a parte que eu vejo os alunos terem mais dificuldade. Codificar o problema em termos de variáveis booleanas. Uma vez que você superar isso daqui, resolver o problema é razoavelmente simples. A gente vai ficar aplicando aqueles teoremas que a gente viu nas aulas passadas. Vamos começar a simplificar lendo o que essas equações estão dizendo para a gente. O primeiro termo está dizendo para a gente que a ficha vermelha está tanto na caixa A quanto na caixa B. E a gente sabe que a ficha não pode estar em duas caixas ao mesmo tempo. Por isso, todo esse termo aqui, a gente sabe que tem que ser falso. Lembrando dos teoremas, a gente viu que quando a gente faz 0 ou x, e esse x representa qualquer coisa, o resultado disso é igual a x. Dessa forma, a gente pode simplificar essa equação. Vamos adicionar mais uma informação a esse problema. A gente sabe que a ficha A tem que estar em uma das caixas. Assim, a gente pode escrever que a caixa A contém a ficha vermelha, ou a caixa B contém a ficha vermelha, ou a caixa C contém a ficha vermelha. Isso tem que ser verdade, porque a ficha vermelha tem que estar em uma das caixas. Voltando aos teoremas, a gente viu que se a gente pegar qualquer variável e multiplicar por 1, a gente não altera o valor daquela variável. A gente pode, então, multiplicar os dois lados da primeira equação por 1, aproveitando a informação que a gente tem na segunda. Fica assim. Nessa altura, a gente pode usar a ideia de associatividade e distributividade para expandir essa equação. A gente multiplica termo a termo e aí chega nesse resultado aqui. Vamos analisar cada um desses termos em separado. O primeiro deles tem esse termo aqui multiplicando, AV vezes AV barra. E a gente viu nos teoremas que isso aqui tem que ser zero, e qualquer coisa multiplicada por zero tem que dar zero. Pelo mesmo motivo, o segundo termo também tem que dar zero. O terceiro termo tem esse fator BV vezes BV barrado. E a gente sabe lá dos teoremas que isso aqui tem que dar zero, e qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. O quarto termo tem esse fator BV vezes BV. Lá nos teoremas a gente viu que x vezes x é igual a x, e aí esse termo pode simplificar para isso aqui. O quinto termo tem esse fator aqui, ó, CA, CV,
E ele está dizendo para a gente que a caixa C tem tanto a ficha A quanto a ficha V. E a gente sabe que isso aqui não pode ser verdade, porque o setup do problema dizia que cada caixa só pode ter uma ficha. Por fim, o último termo está afirmando para a gente que a ficha vermelha está tanto na caixa B quanto na caixa C. E o problema não permite isso, então isso aqui tem que dar 0. Dessa forma, só sobrou esse termo aqui. Ele vai ter que ser igual a 1, porque a equação antes já era igual a 1. Vamos analisar o que essa equação, então, agora está falando para a gente. Primeiro, ela está afirmando que na caixa B tem a ficha vermelha. Depois, ele está afirmando que a caixa C não contém a ficha azul. Só que ela também não pode conter a ficha vermelha, que a gente já sabe que tem que estar na B. Então, só restou a possibilidade de ter a ficha branca na caixa C. A última ficha que faltou é a azul. Ela tem que estar na caixa A. E dessa forma, a gente descobriu a cor da ficha em cada caixa. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente começa a representar números utilizando essa mesma ideia de lógica booleana. Até lá!